Olá, irmãos. Boa noite, tudo bem? Novamente estamos reunidos aí pelo WhatsApp para a gente cultuar o nosso Deus em virtude do coronavírus. Ainda não podemos voltar à igreja. Esperamos aí que seja só mais uma semana, né? Esse nosso resguardo para que enfim a gente possa juntamente mais uma vez louvar o Senhor. Vou aqui ler para vocês alguns versos. Lembrando novamente que não é uma mensagem, né, como de costume na igreja, em virtude de termos aqui pouco espaço para isso. Mas aqueles que quiserem depois ir para o YouTube, a gente vai marcar um horário para falarmos aí a respeito da palavra do Senhor, tá bom? Eu quero ler com vocês o final do Salmo 60, mas vou pedir para você ler todo o Salmo depois. Mas para a gente também dinamizar o tempo aqui, eu vou ler para você o versículo 10, 11 e 12 do Salmo 60. Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Depois você vai ler o Salmo 60, é um salmo de Davi, onde ele faz uma oração em tempos de batalha, em tempos de guerra. E eu acredito que esse é um sentimento que nós estamos vivendo hoje em dia. É um sentimento de guerra, como as pessoas têm dito, nós estamos em guerra e o nosso inimigo ainda é um inimigo invisível. Nós temos aí uma angústia, que é essa angústia de guerra, que é o medo da morte. As pessoas têm lutado contra isso, e isso é muito sério emocionalmente. E nós sabemos que algumas pessoas estão bem próximas de entrar em surtos mesmo, coisas piores. Infelizmente ainda podem acontecer em virtude das pessoas terem medo, né, e não saberem como agir. Os homens, quando iam para uma batalha, também tinham esse sentimento, né, o sentimento de repente não voltar. Não sei quantos aqui gostam de filmes de guerra, mas se você já assistiu a algum filme de guerra, você sempre tem um momento em que os homens se despedem das suas famílias quando eles vão partir para a batalha, porque ali a iminência da morte é muito grande e as pessoas não têm certeza da vitória, não têm certeza de superarem isso. O povo de Deus, quando saía para a guerra, eles tinham uma certeza de que Deus estava com eles. Mas é interessante porque nesse salmo, o começo aqui desse texto que li, desse pedacinho, diz logo o contrário, né? Ele vai dizer, não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sai mais com os nossos exércitos. Havia aqui um sentimento de Davi de um abandono, de que Deus não estava mais junto do exército e por isso eles poderiam ter uma derrota iminente. Davi sabia disso. Já pelo contexto de histórias anteriores, Davi conhecia o Deus de Israel. O Deus de Israel não divide a sua glória com ninguém. Então ele não daria a vitória numa guerra para um rei ou para um nome de alguém. A vitória era dele. Ele sempre dizia ao povo que era ele que lutava pelo povo. E quando Deus ia à frente, a vitória era garantida. Já aqui o rei ora então porque ele teme que Deus esteja abandonando, que Deus esteja virando as costas para o povo por causa do pecado do povo, da ação que o povo em não temer ao Senhor e não respeitar as suas leis. E há um clamor aqui de Davi no versículo 11, presta-nos auxílio na angústia. Talvez seja essa a nossa oração hoje, né? Presta-nos auxílio na angústia. Eu, você, todos aqueles que estão temerosos com a situação, o mundo, né, que está assolado por esse vírus. Há uma oração aqui em nós, e essa oração
ela deve ser compartilhada entre nós, da nossa igreja, e aqueles que você conhece. Há um clamor: Senhor Deus, presta-nos auxílio. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Sabemos que sem o Senhor a derrota é certa. Contudo, depois que o autor Davi ora, ele vai para uma expressão de esperança, né? Então ele diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. É interessante como o salmo muda muito rápido, de uma incerteza, uma oração, e em seguida uma expressão de adoração e esperança a Deus. O salmo é um momento de você cantar ao Senhor e orar ao Senhor. É isso que os israelitas faziam. E eu acredito que é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas inseguranças. Nós precisamos falar para Deus o sentimento que está no nosso coração. Todavia, nós precisamos manter a esperança nele. Ele é o Deus que conduz todas as coisas. Ele conduz a minha história, Ele conduz a sua história, Ele conduz a história da nossa igreja, Ele conduz a história das nações, Ele põe reis e tira reis. Ele é o Deus que conduz todas as coisas. Então, mais do que orarmos e mais do que sentirmos essa incapacidade, nós precisamos lutar contra nós mesmos para colocar esperança em nossos corações. O Salmo 60 termina com esperança. Em Deus faremos proezas. Eu espero que você esteja esperançoso no meio da dificuldade, sabendo que Deus é poderoso para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Continue orando, continue crendo, continue buscando o Senhor mesmo quando você está aí sozinho. E em breve nós certamente estaremos reunidos novamente para glorificar o nosso Deus. Em Deus faremos proezas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.